Oi, pessoal. Eu escolhi o dia de hoje para compartilhar com vocês esse vídeo. É um vídeo que eu decidi contar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. Eu escolhi contar essa história hoje porque faz muito sentido falar disso no dia do trabalho. Eu sou uma pessoa que sou completamente apaixonada pelo que eu faço, pelo meu trabalho. Me considero uma workaholic. Eu acho que eu sou viciada em trabalho. Isso, eu sou até criticada às vezes, principalmente em casa por conta disso, mas eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E eu queria contar um pouquinho da minha história. Muitas pessoas conhecem, né? E outras têm curiosidade de saber, né? Mas como é que você começou a sua carreira como designer de joia? Bem, a minha carreira começou como muito por acaso. Eu sempre digo que foi o design que me escolheu e não fui eu quem escolheu o design. Eu aprendi a desenhar muito cedo, desde criança. Eu sabia desenhar antes de saber ler, antes de saber escrever. Foi uma habilidade natural. E todo mundo que me conhece desde criança sabe o quanto que eu era apaixonada por desenho, principalmente pelo Mickey Mouse. Então, desenhava tudo da Disney e sempre gostei muito de desenhar. Quando eu tinha 13 anos, eu fui trabalhar por conta própria. Eu comecei, meu primeiro emprego foi com 13 anos. Eu trabalhava como recepcionista numa firma que vendia filme de transparência para retroprojetor. E eu sempre procurei usar as minhas habilidades de desenho. Então, assim, eu desenhar logomarca, sempre brincava com o desenho, tentando inserir o desenho no meu trabalho, ainda que não fosse a minha função. Trabalhei lá por um tempo, depois fui trabalhar numa pizzaria também de recepcionista. E num determinado momento, quando eu tinha 17 anos, eu fui convidada, né, chamada por alguém da minha família para trabalhar na empresa onde ela trabalhava também. Nessa empresa eu entrei como recepcionista, porque eu já tinha experiência desde os 13 anos e eu já ia fazer 18 e eu entrei para trabalhar na recepção. Essa empresa era uma fábrica de joias e eu ficava numa cabine, numa guarita na recepção e eu passava lá o dia inteiro sozinha e era muito monótono, né? Porque eu estava acostumada na pizzaria, aquele agito, aquelas pessoas o tempo todo. E nas horas vagas eu ficava desenhando. Então eu pegava minha prancheta, levava minha prancheta e ficava desenhando. Na época eu fazia alguns desenhos para um amigo que fazia tatuagem. Então ele me pedia, não tinha ainda internet para a gente achar as imagens. Então eu comecei a fazer alguns desenhos ali para ele. E um certo dia eu esqueci esse desenho dentro da gaveta. E o meu chefe, na época, o dono, achou esse desenho lá dentro, me deu uma bronca, porque me deu uma bronca não, eu achei que fosse uma bronca, mas não era uma bronca. Ele pegou o desenho, ele perguntou quem tinha feito aquilo e eu disse que tinha sido eu. Fiquei super preocupada porque era uma serpente enrolada num punhal. Pensei, o cara vai achar que eu sou do mal e vai me mandar embora. Isso era uma sexta-feira, ele ficou com o desenho, ele questionou quem tinha desenhado, ficou com o desenho. Cheguei em casa dizendo para minha mãe que eu seria demitida, porque ele tinha pego eu desenhando no horário de trabalho. E para minha surpresa, na segunda-feira, quando eu cheguei, estavam os outros sócios da empresa junto e me questionaram a respeito do desenho, me perguntaram se eu tinha feito aquilo manualmente, sem copiar. Eu disse que sim. Então eles me deram a sugestão de que eu fizesse um curso de desenho, se eu tinha interesse. Lá era uma fábrica de joias. E obviamente que eu quis fazer o curso. E começou aí a minha história como designer. Eu tinha 18 anos, eu comecei a fazer um curso, procurei, na época não tinham muitos cursos, consegui fazer um curso no ateliê. Segui a minha carreira buscando cursos, buscando me aperfeiçoar. Fiz esse curso no ateliê, já comecei a desenhar na empresa, consegui ter um bom desempenho em algumas peças que eu fiz, então fui promovida a designer. Tenho muita gratidão a essa empresa, na época era a Nuova Metais. Trabalhei lá por 18 anos, foi a minha grande escola, aprendi muito lá. E eu tenho bastante gratidão aos diretores na época que me incentivaram e que me deram essa oportunidade. Então eu comecei a desenhar, fui fazer faculdade de moda, sou formada em estilismo,
Fiz a faculdade de moda, terminei a faculdade de moda, fiz pós-graduação em marketing e desde então eu nunca mais parei de pensar em estratégia e pensar no design como algo que precisa ser muito bem elaborado além da criatividade. Então, hoje eu saí dessa empresa, hoje eu tenho a minha empresa, uma empresa de desenvolvimento de produto, trabalho junto com meu marido, que também é da mesma área que eu, trabalha com desenvolvimento. Hoje nós prestamos serviço para algumas empresas e hoje o meu olhar para o mercado joalheiro é muito estratégico. Então, eu olho a empresa como um todo, eu olho na hora que eu sento para criar, que eu sento para desenhar, eu penso desde onde eu vou buscar melhor informação sobre pesquisa de consumo, tendência de moda. A gente trabalha com algo que é atemporal, então a gente tem que conciliar tudo isso, né? Ninguém compra uma joia para usar uma semana, é algo para sempre. Então, eu sempre pesquiso, a base do meu desenvolvimento é pesquisa, é informação, é buscar referência em outros setores também. Pesquiso muito outros setores, não gosto de ficar só na joalheria. Eu gosto de entender o processo como um todo, sempre estou em fábrica, sempre estou no varejo, sempre estou conversando com o cliente, sempre estou estudando e me aperfeiçoando. Sou muito apaixonada pelo que eu faço. Queria deixar aqui uma mensagem para vocês. Eu comecei a minha carreira muito por acaso, mas desde a primeira oportunidade que eu tive, eu agarrei com muita garra. Eu sempre tive foco, olhei onde eu queria chegar, o que eu queria aprender e deixei que todas as coisas que aconteciam em volta de mim ficassem no lugar delas e eu me mantive no meu lugar. Então, nesse dia do trabalho, eu queria... todos nós estamos com um sentimento meio de insegurança em relação aos nossos trabalhos, mas assim, acredite naquilo que você sonhou fazer um dia. Né? Eu decidi que eu ia desenhar quando eu tinha 5 anos e a vida deu um jeito de me colocar aonde o meu sonho estava projetado. Então, projete aquilo que você ama fazer, que você gosta de fazer e vai atrás, busque as oportunidades, quando elas aparecerem, esteja preparado. E eu queria deixar também uma mensagem aqui para quem trabalha com joalheria ou para quem sonha em trabalhar com joalheria, faça isso com o coração e com a alma. A gente trabalha com significado, a gente trabalha com emoção, então a gente precisa ter isso desde o primeiro traço, tá bom? Essa é um pouquinho da minha história, espero que você possa se motivar com ela, né? Eu saí lá do zero e trabalhei muito para chegar até aqui, mas qualquer um pode, todos nós temos muitos talentos e nós precisamos acreditar nos nossos sonhos. Obrigada, gente, feliz dia do trabalho para todos vocês.